Fala técnico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Laboratório dos Notebooks. Se você não me conhece, eu sou Edson Araújo e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre esquema elétrico de MacBook. O que é que acontece? No dia de hoje a gente estava analisando alguns circuitos e em especial o circuito de charge, que pode não parecer, mas ele é sim um circuito bastante complexo. Então a gente acabou tendo essa ideia, eu e o Fernando, de trazer essa videoaula, que a gente não tem ainda nada no canal falando sobre isso. Então hoje a gente vai falar sobre circuito de entrada e circuito do Mac, mostrando para você como é que funciona a etapa do circuito do charge, trazendo as principais diferenças, fazendo algumas comparações, lógico, com placa de notebook e mostrando para você o mesmo conceito, só que dessa vez aplicado no esquema elétrico de um MacBook. Então vem com a gente em mais uma aula do Laboratório dos Notebooks. Bem, nós já estamos aqui na tela do computador, estou com o esquema elétrico aberto. Uma coisa que eu esqueci de falar é que essa primeira análise a gente vai utilizar como base o esquema elétrico de um MacBook Pro. O modelo da placa, caso você queira acompanhar a análise diretamente no seu computador também, é a 820-3115-B. Underline não, traço B. Então a gente já está aqui com o esquema elétrico aberto. Estamos aqui na página 63. Se você já trabalha com notebooks e também faz a utilização de esquema elétrico durante suas análises, você está vendo que essa página aqui, né, ela é um pouco familiar. Você tem alguns parâmetros aqui que se parecem bastante com a página de um esquema elétrico de um notebook. Então aqui nós temos a página do nosso circuitinho do MagSafe DC Power Jack. Aqui nós temos o nosso conector, né, então isso aqui é um conectorzinho na placa, e a gente vai ter também um rabichinho, que é onde a gente vai plugar o nosso MagSafe. Isso aqui é o nosso J6900, os pinos 1 e 2 são os pinos positivos, onde a gente vai encontrar a tensão do nosso MagSafe. O 3 e o 4 é o nosso GND, e o pino 5 aqui, ele é o nosso sensor. Mais para frente a gente vai voltar aqui e falar um pouco mais sobre ele, explicar como é que funciona essa lógica. Por hora, vamos seguir aqui. Então no pino 1 e no pino 2, eu sei que eu vou ter a tensão correspondente do meu MagSafe. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com o MacBook Pro, a tensão de trabalho dele vai ser de 18,5 volts. Então aqui a gente vai começar a nossa brincadeira, né? Vamos começar a analisar esse circuito aqui e entender como é que as coisas se encaixam aqui. Então temos aqui o nosso capacitorzinho de entrada, temos aqui o nosso primeiro fusívelzinho de proteção, né? Aqui já começa o circuito de proteção do Mac, em alguns notebooks também é parecido, né? E seguindo essa linha aqui, nós vamos encontrar aqui a nossa primeira tensão. Essa tensão aqui, você está vendo que ela recebe um nome, e esse nome ele é bem longo. Isso aqui é um padrão do Mac, né? Quem não trabalha ainda não conhece, mas quem já trabalha já sabe que eles costumam dar umas nomenclaturas bem extensas. Eu não vou sempre ficar explicando, né, exatamente o que significa cada coisa, mas nesse primeiro momento aqui eu acho que é interessante sim a gente entender um pouco. Então, por exemplo, ó, esse PP aqui, o primeiro P é de power e o segundo é de positivo. Aí eu tenho aqui o meu 18, esse V ele funciona como uma vírgula e depois eu tenho um 5, né? Então ele está dizendo para mim que eu tenho uma tensão positiva de 18,5 volts. Logo em seguida ele vem aqui com DCI, referenciando ao circuito ao qual a gente está trabalhando, que é o nosso circuito DCI, dizendo que eu estou utilizando aqui uma fonte de tensão contínua. E depois nós temos o nosso CON, que é de conector. Uma coisa bem bacana que acontece em todos os esquemas, né? Isso tanto faz o esquema que você está analisando, seja de Mac, de notebook, celular ou TV, é o seguinte, ó. Aqui do lado você está vendo que tem uma numeração. Essa numeração ela está informando para a gente que se eu for lá na página 7 e na página 63, eu vou encontrar ramificações dessa tensão, ou seja, ela parou aqui, mas eu não vou encontrar ela somente nessa página. Essa tensão ela vai se estender por outras páginas do esquema elétrico, né? O que faz todo sentido, porque a gente sabe que a placa está toda interligada e que a gente precisa que essa tensão chegue a algum circuito para alimentar e seguir a lógica de funcionamento da placa. Então, primeiramente nós vamos descer aqui, ó. Vou tirar aqui um pouco o zoom e nós vamos chegar nesse circuitinho aqui composto pelo U6990, que nada mais é do que a nossa tensão de 3,42 volts G3H. Então, trazendo isso, né, tentando fazer um comparativo com o notebook, a gente vê que lá no notebook, depois que a gente tem a tensão do carregador, passa pelo circuito de entrada e a gente tem o B+, o nosso regulador do primário, ele vai gerar as tensões de baixa potência, né, as fontes de baixa potência, que são os famosos VREGs. Isso aqui seria como se fosse um VREG. Essa aqui vai ser a primeira tensão
que vai surgir no Mac depois que a gente pluga o carregador ou depois que a gente pluga a bateria. Vai ser a primeira tensão que a gente vai ter aqui, isso no sentido, né, de fontes step down, tá? Porque antes tem as mais altas, né, como a 18.5 e algumas outras, mas no sentido de reguladores de tensão, essa vai ser sempre a primeira que vai surgir na placa do Mac quando a gente está trabalhando com o carregador ou quando a gente está trabalhando com a bateria. Vamos entender agora como é que essa tensãozinha aqui ela surge. Aqui nós temos o nosso diodo, que seria o D6990. Ele vai receber aqui, ó, de um lado pelo R6905, uma tensão chamada de PP Bus G3H. Lembra do nome dessa tensão aí, que ela é muito importante aqui no MacBook, mas como a gente não ouviu falar sobre ela ainda, ela não interessa para a gente nesse primeiro momento. E o que vai interessar para a gente, ó, vai ser essa aqui. Só que você vai olhar e vai dizer assim, nossa Edson, mas essa tensão aí, ela tá vindo de onde? É essa tensãozinha aqui, ó, que a gente acabou de analisar. Olha aqui, ó. Se você não esqueceu, ela vem daqui, né, do nosso carregador, assim que a gente pluga o nosso carregador, e ela vai chegar aqui, ó, nessa etapa aqui do nosso esquema elétrico. Vai passar aqui pelo R6990, vai chegar no pino 2 do nosso diodo aqui, que é um diodo duplo, né, e vai chegar aqui, ó, no nosso pino 7 do 6990 e ao mesmo tempo também no pino 3 e no pino 4. Fazendo o que? No pino 7 vai ser a alimentação dele, no pino 4 vai ser a habilitação. Então ele recebendo isso aí, nós teremos aqui na saída da nossa L6995 a nossa tensão de 3.42 volts. Vai ser essa aqui, ó. E essa tensão ela é muito importante porque essa aqui, ela, como diz assim, ela faz parte do start, né? Então a gente sabe que a gente tem periféricos, né, e alguns dispositivos que precisam ser alimentados com a placa já em standby e que eles precisam de uma fonte. Essa daqui vai ser, até o momento, a principal fonte de alimentação que o Mac vai ter na sua placa em standby. Maravilha! Então até agora nós temos aqui a nossa tensão de 18.5 volts, né? E temos também agora a nossa PP3V42. Aqui eu vou sempre estar chamando de 3,42, tá? Porque a nomenclatura realmente é muito extensa. Então vamos lá. Aqui abaixo nós temos o conector da bateria, mas por hora vamos trabalhar só no modo com o carregador mesmo conectado. E aqui na nossa página 64 a gente tem o nosso circuito do charge. Olha só o tamanho desse circuito aqui, sem sombra de dúvidas, é um circuito bem complexo, mas nessa primeira abordagem aqui eu vou passar ali de uma forma mais resumida, né, sem falar muito da questão de amplificador de erro, sem a questão dos cálculos que a gente tem que fazer para definir alguns pontos aqui. A ideia desse vídeo é simplesmente trazer você para o mundo dos Macs, que eu sei que tem muita gente aí que quer começar a trabalhar com MacBook, mas que muitas vezes acaba não encontrando esse tipo de material. Então vamos lá. A gente vai começar aqui, ó, a nossa missão primeiramente é fazer que surja a alimentação do nosso U7000. O nosso U7000 ele nada mais é do que o nosso CI de charge. E nós vamos verificar que essa alimentação dele, ela tem que chegar aqui no pino 2. Então nós vamos seguir essa linha aqui do pino 2, passa aqui pelo R7005, passa pelo nosso diodo 7005 também, e olha aqui, ó. Nós temos uma tensãozinha aqui que está dizendo que ela vem lá do adaptador. Só que a gente não viu, né? A gente viu que até agora ele falou de 18.5 volts. Ele não falou dessa PPDCI_S5_CHG. Então o que é que a gente vai fazer? Olha aqui, ó. Você tá vendo que tem o número 7 aqui? Então a gente vai lá no número 7. Vamos rolar aqui um pouco essa página. E olha só o que é que a gente vai encontrar aqui, ó. A nossa tensão de 18.5 que veio lá do carregador passa aqui e passa a receber várias ramificações, né? Então ela recebe o nome de PPDCI, PPDCI S5CHGR, que é o que a gente precisa, e também vai lá para o circuito de monitoramento, que é o circuito V-Sense, e talvez em um próximo vídeo aí, quem sabe a gente não fala um pouco sobre ele. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que o esquema elétrico ele tem uma lógica, e tudo que a gente precisa fazer é entender essa lógica para a gente conseguir navegar. Enxerga o esquema elétrico como se ele fosse um mapa. Então, um mapa, por mais que esteja lá todas as informações evidentes, a gente precisa saber olhar, saber identificar para a gente conseguir navegar nesse mapa, né? Então, vamos continuar aqui a nossa análise no esquema elétrico.
Voltando aqui para a página, acho que é 65 ou é 64? 64, isso mesmo. Então a gente viu que a nossa tensão de 18,5 volts chega lá na página 7, sofre uma ramificação e recebe esse nome aqui. Então, a partir de agora, sempre que a gente vê essa linha aqui, nós teremos aqui, ó, algo em torno de 18,5 volts. Maravilha? Então essa tensão de 18,5, ela tem aqui algum percurso para ser percorrido, né? Vem aqui, ó, vai chegar aqui no source do nosso Q7085, por meio desses resistores aqui, ó, R785 e R7086, ela também vem para cá, ó, para o gate dele, vai chegar aqui no gate e também vai descer seguindo essa linha. Vou diminuir aqui um pouco o zoom para a gente acompanhar. E vai chegar aqui, ó, no nosso pino 1, que ele chama de A-gate. Então aqui a gente também vai ter 18,5. E a gente vindo, né, seguindo aquela linha lá do nosso diodinho ali de entrada, o que é que a gente vai ter aqui, ó? A nossa primeira tensão. O que é que a gente vai ter aqui, ó? É pros erros de gravação. Mesa de feriado hoje, galera. Deixa eu aparecer aqui pra dar uma erro de gravação. Galera, é véspera de feriado, velho. Então as motocas tá loucona, velho. Passando aqui, velho. Tá foda. Tudo fechado, mas o pau tá quebrando. Não sei se tá pegando tão alto aí no microfone. Sai no microfone. Então, o que que a gente vai ter aqui, ó? Seguindo aqui a linha, né, do nosso R7005, a gente vai ter aqui no nosso pino 2 a nossa tensão de 18,5 volts e o nosso U7000 ele vai receber a sua alimentação, né? A partir desse momento ele está alimentado. Quando ele receber essa alimentação, o que que vai acontecer aqui? A gente vai ter aqui, ó, uma saída no nosso pino 19 que vai passar pelo nosso R7001 e vai alimentar aqui o nosso pino 20. Maravilha. Temos aqui a nossa tensão de alimentação, tudo bonitinho. Só que o que é que eu quero que aconteça aqui, né? Deixa eu já te explicar aqui a seguinte lógica. A nossa missão aqui no circuito de charge são duas. Fazer a tensão de alimentação da bateria surgir para quando a bateria estiver alimentada, descarregada, ela possa ser carregada, né? E também fornecer uma tensão que seria uma tensão que a gente pode comparar com a tensão de B+, nos notebooks. Aqui, essa tensão, ela vai receber esse nome aqui, ó. PPBus G3H. Outra coisa que é bacana nos Macs também é que ele utiliza bastante as nomenclaturas referenciando tanto os Global States como os Sleep States. E isso ajuda demais na análise. A partir do momento que a gente entende como esse padrão ACPI funciona, cara, isso simplesmente muda a vida da gente no que diz respeito à análise, porque a gente sabe exatamente o momento certo em que cada tensão tem que estar presente na placa. Então aqui nós temos a nossa PPBus G3H e ela, né, se eu fosse fazer um comparativo com o notebook, ela seria o equivalente à nossa tensão de B+, né? Aqui a gente sabe que ou eu vou ter a tensão vinda do carregador ou eu vou ter uma tensão vinda da bateria. Só que um detalhe, essa tensão aqui, ela não é a mesma tensão que a gente vai encontrar lá no carregador, tá? Ela simplesmente é originada quando eu tenho um carregador conectado ou quando eu tenho uma bateria conectada. Daqui a pouco a gente vai entender como é que isso funciona. Então, para que essa tensão aqui surja, a gente precisa seguir a lógica de funcionamento do nosso charge. Até o momento nós já temos a alimentação aqui no pino 2 e temos aqui os nossos reguladores, né, no pino 20 e no pino 19. O que vai acontecer? Se a gente olhar aqui na parte de cima, nós temos também a nossa tensão de 3,42 volts. E olha o que vai acontecer, ó. Ela vai vir aqui, ó. Preste bem atenção, tá nas dicas que o esquema tá dando. Então ele está dizendo pra gente aqui que o R7002 não existe na placa por causa aqui do no stuff. Então ele não está presente, tá bom? Então ele vai seguir esse caminho aqui, ó. Alimentar o pino 12 e também passar por esse divisor resistivo aqui entre R7012 e R7013. Maravilha. Quando ele chega aqui, ele vem direto aqui para o nosso pino 6
que é para informar para o nosso circuito de charge a quantidade de células que a nossa bateria utiliza, tá? Porque isso aí é uma configuração que tem que ser padrão no charge. Maravilha. Tenho isso aqui. O que está faltando aqui? Ó? Você vai observar que muitos pinos são muito parecidos, né? Inclusive alguns componentes que a gente vai ter no Mac, a gente também vai encontrar na placa do notebook. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos também o nosso ACIN, que ele vai vir de onde? Vamos subir aqui, ó. A gente viu que quando a gente recebe a nossa tensão lá, ó, então a nossa tensãozinha lá, que vem lá do nosso carregador, né? Ela vem aqui, ó, segue esse fluxo também, né? Que é para alimentar o nosso lá e pega também essa via aqui, ó. Aqui ela vai passar pelo nosso R7010, que forma divisor resistivo com R7011 e fornece a nossa tensão aqui para o nosso pino de ACI, né? Informando para o nosso circuito de charge que eu tenho uma fonte conectada, né? E que por meio dessa fonte o nosso circuito, né, a quem interessa saber, vai ser informado por meio desse ACI, que até o momento é só o nosso charge que está recebendo essa informação aqui. Então, o que acontece aqui? Ó? Até o momento, vamos recapitular. Nós temos tensão de alimentação principal, a gente viu que a tensão de 18.5 volts, ela também chegou aqui, ó, nesse nosso primeiro MOSFET aqui, né, que seria o Q7080, só que por enquanto ele está em encoste, né, porque aqui, o que a gente tem? A gente tem um MOSFET canal P. Aqui nós temos outro MOSFET canal P. O source dele está com 18.5 e o gate dele também está com 18.5, né? Então se ele é canal P, ele vai permanecer cortado. Aí o nosso charge recebeu a alimentação, gerou aqui os reguladores, recebeu a tensão auxiliar dele no pino 12, foi informado de quantas células ele tem, foi informado que tem um ACI. O que é que vai acontecer agora? O nosso charge aqui, nesse momento a gente não falou ainda de SMC, mas o SMC ele é como se fosse o Super I/O dos MacBooks. Existe uma sequência de funcionamento também para o SMC, não é o assunto desse vídeo, mas nesse momento parte dessa sequência já foi concluída. E o que é que vai acontecer aqui? Ó? O nosso SMC ele vai liberar o nosso charge do estado de reset. Ó. Então esse sinalzinho aqui vai chegar aqui, ó. Vai chegar esse reset aqui, informando aqui que o nosso charge ele pode sair do estado de reset dele. Maravilha. Quando isso acontecer, o nosso charge aqui ele vai estar apto, né? Ele já tem todas as informações que ele precisa, ele já está alimentado, ele já recebeu a CIN, ele já está com a quantidade de células configurada. O que ele vai fazer? Ele vai liberar aqui para a gente, no pino 14, um sinal chamado de ACOK. Esse sinal chamado de ACOK, ele vai chegar, né, lá na página 46 e na página 50. Uma dessas páginas aí vai ser a página do nosso SMC. O SMC vai ficar ciente, né, dessa informação. Pô, eu já tenho um carregador conectado, o meu charge está me informando isso. E aí o nosso SMC ele vai fazer o quê? Ele vai liberar um protocolo chamado de Sys Onward, que a gente vai verificar aqui, ó. Então a gente voltou aqui para a nossa página 63 e a gente vai verificar isso aqui, ó. Nós temos um circuitinho aqui que seria uma porta lógica AND, né? Para a galera que fala que a gente não utiliza porta lógica nas nossas análises do dia a dia. O nosso U6901, ele é uma porta lógica que ele vai receber a alimentação da nossa tensão de 3,42 e no momento em que o circuito de charge liberar o nosso ACOK, ele chega aqui, ó, na entrada 1 e na entrada 2. Se eu tenho uma porta AND, as minhas duas entradas estão em nível alto, o que vai acontecer? Eu vou ter nível alto aqui na minha saída, no pino 4. Quando eu tenho essa saída aqui, essa saída ela vai servir aqui, ó, ao mesmo tempo que de alimentação para o meu U6900, também gera uma realimentação para o meu pull-up, né? Então o meu R6929 ele é o meu resistor de pull-up. Por quê? Porque aqui eu tenho uma linha de comunicação, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar isso aqui no osciloscópio. Eu vou ter aqui uma troca de informações entre o meu componente e o SMC, porque ele está fazendo a leitura de que tipo de carregador eu tenho conectado nessa placa, inclusive atuando também como circuito
de proteção, ó. Porque você viu que, você lembra, né, que quando a gente estava no comecinho da aula, eu falei sobre essa linha aqui, ó, que é o pino 5 do nosso conector aqui do nosso J6900. Então, por meio disso aqui, vai chegar uma referência, informar para esse CI aqui, e o nosso SMC vai ficar sabendo disso por meio dessa conversa que vai acontecer no SysOnWare. Maravilha! Quando isso aconteceu, imagine o SysOnWare como a seguinte lógica. O nosso CI de charge aqui, ele chegou lá para o Super I/O, né, aliás, para o SMC, e disse: ó, SMC, estou com um carregador conectado aí. Aí o SMC diz: cara, beleza, você está com um carregador conectado, mas como é que eu vou saber as intenções desse carregador? Preciso conversar com ele. Então ele vai conversar por meio do SysOnWare, que é para saber a tensão de trabalho, porque essa tensão ela pode estar muito alta, e ele vai precisar acionar o circuito, né, e dizer para o charge: ó, eu sei que você está todo empolgado aí com esse carregador, mas esse carregador não é de confiança, porque a tensão que ele está querendo jogar para você é uma tensão muito alta, então fique esperto. Depois que essa conversa acontece, eles dois se entendem, realmente é um carregador confiável, o que é que o SMC vai fazer? O SMC vai entrar em comunicação com o charge, né? Ele precisa falar isso para o nosso charge, e ele vai falar aqui, ó, por meio do pino 11 e do pino 10, que é o nosso protocolo SM-Bus. Por meio desse protocolo aqui, o SMC, o Super I/O ou qualquer outro dispositivo, eles conseguem conversar e se entender. Então o SMC manda essa informação para cá para o charge, e aí, olha só a sacada aqui, o que é que o nosso charge vai fazer? Você lembra que o nosso pino 1, ele estava com a tensão de 18.5 volts, né? Que vem daqueles resistores que estão ligados no gate do nosso primeiro MOSFET de entrada. O nosso charge, ele vai fazer o seguinte, ele vai aterrar esse pino aqui, ó. Ele vai transformar isso aqui em um terra, e olha o que é que vai acontecer. Vamos subir aqui. Aqui no lado 2 do nosso R7086, eu tenho agora um GND. Então eu tenho um resistor que está ligado a um VCC e ele está em série com outro resistor, e esse resistor, por sua vez, ele está no GND. O que é que a gente tem aqui? Um divisor resistivo. Então a tensão que aqui antes era a mesma tensão do source, agora ela vai cair. Para você que está aí em casa e quiser fazer o cálculo, fique à vontade e faça o cálculo. Você vai ver que vai dar uma tensão aqui mais baixa do que a tensão que a gente tem no nosso source. E o que é que vai acontecer? Eu tenho um canal P, tensão no source maior do que a tensão que tem no gate, ele vai saturar. E quando ele saturar, ele vai chegar aqui no nosso Q7080. Observe que o Q7080 ele está com um diodo que vai ser, ó, esse diodozinho interno, ele vai ser diretamente polarizado. Então essa tensão vai passar diretamente para cá, vai vir para cá, ó, para o nosso R7080, vai passar pelo R7081, a gente segue essa linhazinha aqui e ele vai chegar no pino 26 do nosso CI de charge. Maravilha. Nesse momento também, essa tensão chegou aqui no gate, né? Então por hora temos source com 18, gate com 18, né? 18.5. Essa tensãozinha vem descendo, vai circular uma correntezinha bonita aqui, ó, no R7020. Vem para essa linha aqui de baixo e vem para cá também. Maravilha. Circula-se uma corrente pelo R7021 e R7022 que vão ser monitoradas aqui, ó, pelo pino 28 e pelo pino 27. Isso aqui é o nosso amplificador de erro, ele está fazendo uma comparação para ver se naquela linha ali existe uma alta circulação de corrente. Nesse primeiro momento eu não vou me aprofundar, sabe, como é que isso acontece, quais são os cálculos que a gente precisa fazer. Por hora a gente vai trazer simplesmente essa explicação mais simplificada. Então maravilha, chegou aqui, passou, já sei que eu tenho aqui um comparador de erro, né, que está verificando para mim se existe uma alta circulação de corrente. Aí ele detecta, pô, não existe alta circulação de corrente, a corrente está circulando ali, está de boa, está bem tranquila. Aí o nosso charge fica sabendo disso, e o que ele vai fazer agora? Ele pega e aterra também o nosso pino 26. Quando ele aterra aqui o pino 26, esse lado aqui, ó, ele também vai virar um GND. Virou aqui um GND. Aí eu tenho de novo aquela mesma configuração, ó. Eu tenho dois resistores em série. Um está ligado a um VCC
e o outro está ligado no GND. O que vai acontecer? A tensão aqui nesse ponto, ó, ela vai cair, né? Então a gente tem que fazer o cálculo, descobrir qual é a tensão que vai ter ali, só que essa tensão cai no meu gate e assegura a condução dele, tá? Por quê? Porque se você pode dizer assim, Edson, mas ele já estava conduzindo por conta do diodo interno. Só que essa condução, ela está com a corrente limitada. Então, no momento em que o MEC ele começar a funcionar e demandar mais corrente circulando aqui em cima do que 70-80, ele não vai suportar, porque a corrente é limitada e ele pode, desde entrar em curto, né, até fazer com que a tensão vai cair, enfim, pode causar vários defeitos, tá bom? Então, aqui a gente sabe, corrente limitada não é para funcionar, eu preciso assegurar essa saturação e eu asseguro a saturação de um canal P quando eu tenho a tensão no source maior do que a tensão no gate, tá bom? Que é isso que aconteceu agora. Quando isso acontecer, vou tirar aqui um zoom mais uma vez, ó. A gente já tem aqui as nossas linhas alimentadas, né? Essa tensão de 18.5 volts, ela tá chegando aqui, ó, no MOSFET de alta. Então eu tenho um MOSFET de alta, que é o Q7030, e tenho aqui o Q7035. O nosso charge, de posse dessas informações, já tem tudo o que ele precisa, né? Você já está conversando com o SMC, seguiu a sequência dele, aí ele vai mandar aqui uma modulação PWM no gate do nosso Q7030 e no gate do Q7035. E aí nós teremos aqui a nossa tensão de PP-Bus G3H. E essa tensão aqui é a nossa tensão de B+, né? Se a gente for comparar com os notebooks. Essa tensão aqui, a gente pode ter ela a 8.5 volts ou 12 volts. O que que determina isso? A quantidade de células que esse MacBook trabalha, tá? Então no MacBook Pro, a gente vai encontrar aqui aproximadamente 12 volts, tá bom? Então, o que a gente tinha para falar sobre o circuito de charge era isso. Lembrando que isso aqui é uma aula introdutória, onde a gente abordou alguns conceitos. Eu sempre gosto de falar, né? O Fernando também vai concordar comigo que o circuito de charge ele é um circuito complexo, tá? Bastante complexo, mas que nessa primeira introdução que a gente fez aqui, tenho certeza que já vai te dar bastante informação para que você consiga conduzir os seus primeiros passos. Então, por exemplo, só alguns pontos aqui que a gente quer ressaltar. Por exemplo, o nosso R7020 aqui, ele é nosso resistor shunt. Então aqui ele está fazendo o monitoramento da tensão que está vindo lá do carregador e semelhante ao que a gente tem nos notebooks, ele também faz o monitoramento da tensão aqui, ó, tanto de saída quanto de carga da bateria, né? Então quando eu estou só no modo bateria, ele vai servir para monitorar a descarga da bateria, e quando eu estou com bateria e carregador, ele serve para monitorar a corrente, né, de carga da nossa bateria. Tem muito mais coisas que a gente tem que analisar no circuito de charge, tá? Por favor, isso aqui é realmente, quero frisar bem, isso aqui é simplesmente uma aula resumida. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tem algum ponto aí que você gostaria de acrescentar, né, alguma ressalva ou alguma observação, por favor, deixa aí nos comentários, que a gente vai tentar trazer mais conteúdos assim dessa forma, e inclusive também tentar trazer a mesclagem da parte de análise de esquemas elétricos com a aplicação prática na bancada. Agora vamos simplesmente ver a captura aqui do sinal Seasonware no osciloscópio, que é para a gente fechar com chave de ouro. Bem, só para a gente encerrar aqui a nossa aula e não dizer que a gente não mostrou nada de prática, né? Só lembrando, tá? Essa plaquinha tá com defeito, a gente passou o orçamento, estamos esperando ainda ser aprovado, mas essa parte aqui do primário dá para a gente mostrar. Então, por exemplo, ó, no Mac, se você nunca trabalhou com Mac, no MagSafe dele, tem esse LEDzinho aqui que a gente chama de Green LED. Então, ou você vai ver ele verde, ou você vai ver ele laranja, né? Que é quando ele está carregando a bateria. Então, no momento que eu plugo, se toda aquela sequência que eu acabei de explicar, ela for verdadeira acontecer, a gente vai ter esse LEDzinho aqui verde indicando que a parte de standby do carregador tá tudo beleza. Só que o que eu quero te mostrar é exatamente isso aqui, ó. O 6zinho lá que a gente mostrou que faz o monitoramento da tensão do carregador e conversa com o nosso SMC, é esse carinha aqui. Talvez não dê para pegar aí na filmagem, mas é esse aqui. Eu estou medindo o pino 4 dele, que é lá o pino que a gente viu onde tem o protocolo, e aqui eu estou com o meu osciloscópio ajustado para trigar quando houver comunicação. Então eu vou ligar aqui a fonte de bancada e olha só isso aí, ó.
Então, essa oscilação, né, entre nível alto e baixo, como o Seasonware ele é uma linha de comunicação de via dupla, então, da mesma hora que o SMC está falando, pela mesma linha, os outros componentes que estão participando dessa conversa também vão conversar. Então, é assim que acontece essa comunicação e isso indica que a nossa fonte está funcionando, né, que o nosso charge ele mandou o sinal de AC... OK. Então, isso aqui indica, né, que o nosso charge ele foi alimentado, foi liberado de reset, os reguladores deles estão bons, ele recebeu o sinal de AC-in e também liberou o sinal de AC-OK para que a gente tenha a comunicação Seasonware. Aqui, nós não estamos utilizando o carregador do Mac, ó. Nós estamos utilizando esse carinha aqui, isso aqui é o BY3200, a gente liga ele na fonte de bancada. E aqui nós temos a saída do MagSafe 1, MagSafe 2, mas o que a gente pegou ele mesmo foi para isso aqui, ó, porque ele consegue emular a USB-C, né, para os notebooks aí mais novos, vai estar vindo com USB-C e a gente precisa utilizar ele para fazer esse tipo de análise aqui. Tem outros meios de fazer análise, né, mas isso aqui facilita bastante na bancada. E eu já queria aproveitar a oportunidade, mandar um abração para o nosso amigo Kleber aí. Clebão, obrigado aí pela indicação, foi ele que levou isso aqui no curso presencial, a gente utilizou lá e gostou bastante. A gente também tem aqui, vou pegar aqui na gaveta rapidinho, um outro aparato que dá pra gente utilizar o carregador original do Mac e fazer a verificação com ele. Só que em alguns momentos aqui, quando circula uma alta corrente por cima desse cara, ele suporta até 5 amperes, mas deve ter, ou veio com algum bug de fábrica, alguma coisa. Eu já peguei MacBook que faz com que ele fique desarmando. Já que não, aqui como a nossa fonte consegue fornecer 5 amperes, ele consegue suportar essa corrente tranquilamente. Então era isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se teve algum ponto aí que você gostaria de acrescentar, né, se tem comentário, por favor, não deixe de dar o seu like, comentar, ajuda a gente a compartilhar, né, a nos incentivar a trazer cada vez mais esse tipo de trabalho, esse tipo de vídeo aqui. A gente também está pretendendo trazer vídeo de análise, né, trazer um pouco mais das análises que a gente reproduz aqui no dia a dia no laboratório dos notebooks. Mas é lógico que para isso a gente precisa da sua colaboração. Então pega esse link aí, compartilha nos seus grupos, manda para aquele seu amigo que está querendo começar a mexer com o MacBooks, manda para ele, que eu tenho certeza que isso vai nos ajudar bastante e nos incentivar a estar cada vez mais trazendo esse tipo de conteúdo. Uma outra coisa, muita gente, mas muita gente mesmo, nos pedem já tem um certo tempo a gente está trazendo um curso de MacBook, né? Nos moldes do curso de análise de esquemas elétricos para notebook, só que dessa vez abordando assuntos de MacBook. E esse curso ele já está em produção. Aqui mesmo na descrição a gente está deixando o link para você se cadastrar na fila de espera, que você vai ser um dos primeiros a receber, não é, o link de matrícula quando a gente fizer a liberação desse curso, tá bom? Então, no mais aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um forte abraço e até o próximo vídeo.